Não tem noção. Colava com aquela Tecbond no dente, aquele aparelho. Vocês lembram disso, gente? Foi uma febre. Colava aparelho falso no dente? Colava aparelho falso no dente pra ficar bonito. Você não lembra dessa época? Está começando agora mais um episódio do Pod 3. Pode 4, pode 5, pode tudo. Não pode. Às vezes pode, por que não? Não pode. Antes de tudo, vamos falar sobre a nossa autodescrição, né? Nossa autodescrição. Hoje, especificamente, estou vestindo uma calça preta, uma camisa preta no meu trabalho. Está descalço. Descalço e com o cabelo todo pra cima. Meu Deus, que cena. Meu Deus, ainda bem que não tem imagem. E agora, dona Andressa. Então, eu estou com uma camisa listrada, branca e verde, com uma calça jeans e um sapato all-star amarelo. E é isso. Eu me chamo Ana Karine, estou com uma calça marrom, uma blusa azul marinho, cabelo curto, brincos enormes e uma rasteria. Brincos enormes e dourados. Ela está combinando a paleta, porque o brinco é meio que dourado, puxado por marrom, a calça marrom, a sandália marrom também. E é isso. O assunto sobre hoje é a aparência. Vamos falar sobre aparência. E queremos saber se vocês se vestem pra vocês, se vocês se vestem para as pessoas. E você, Rafael, você, Karine, você se veste para você ou pros outros? Então, é uma pergunta, pra mim, era difícil. Hoje em dia tá um pouquinho mais fácil. Antes, 100%, basicamente, eu me vestia pra aparecer para as outras pessoas. Ai, meu Deus. É, sério, porque antes, como eu já falei em um dos podcasts, eu tinha um complexo de inferioridade, então eu me arrumava pra me sentir superior um Você pouquinho. garantia que fosse a mais arrumada da sala. Isso, pra também receber elogios, né? Pra compensar o vazio. Hoje em dia, ainda um pouquinho. Pros outros, ainda, a gente já tem esse complexo assim um pouquinho, né? De o que é que os outros vão falar, o que é que eles vão pensar. Uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Tem dias que eu chuto o pau da barraca e saio parecendo uma louca. Bom, Mas eu tento, eu me arrumo pra mim mesmo, porém, respeitando o bom senso, né? Porque assim eu sei também que, né? Eu quero ser elogiado também. A verdade é essa. E qual é o seu estilo de roupa, Rafael? Tipo assim, você joga um padrão só, todo preto que combina com tudo, né? Não, preto é o clássico, eu mesmo amo preto. Hoje eu que vim de preto, mas... Ou tipo assim, é aquela parada de estampa com estampa, porque estampa com estampa, minha galera, pelo amor de Deus, convenhamos. Gente, é uma peça neutra e outra colorida, por favor, não juntem estampas. E ainda mais listrados diferentes, em cima listrado na vertical e embaixo na horizontal. Aí não dá, galera, por favor. Então o tema central então é aparência, estética, autoestima. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Eu, assim, quem me vê hoje com esse sorriso lindo e maravilhoso, ninguém sabe que eu passei anos de sofrimento usando aparelho. Vamos falar sobre aparelho. Já que é estética, vamos falar sobre aparelho aí, né? Quais as experiências de vocês com o aparelho? Bom, a minha experiência é que meu sorriso... Na verdade, eu não tinha sorriso, eu tinha um conjunto de dentes na boca. Aí, basicamente, todas as fotos que eu tirava era sorrindo com a boca fechada, todo sério. Aí a pessoa falava, nossa, você é tão sério? Por quê, né? Que era aquela, meu Deus, aquela situação quando eu abri. Ai, meu Deus. Mas esquece esse passado, já passou. Mas os dentes eram tortos, o quê? Basicamente, o dente era torto. Tinha dente de coelho, aquele dente separadão, assim, sabe? Tipo, Meu Deus. O maxilar. Maxilar. Isso é um termo. Um termo chulo pra pessoas entenderem.
querem... Antigamente, hoje em dia são outras coisas. Mas as pessoas não ficarem Não. mal da gente. Jamais eu chamaria alguém de dente de coelho. Assim, sabe, tipo, pra ofender. Dente de cavalo. Mas é um termo assim. simples pra pessoa entender a referência. Atualizar. Pegar a referência. E tinha essa questão dos dentes e também o maxilar era protuberante, assim, pra frente. Qual? Superior ou inferior? O inferior. E tipo, aí mordia e ficava meio que um pra lá, um pra cá e... Era estranho. Depois eu te mostro a foto. Né, Rafael? Ó, você tá falando que vai me mostrar, mas depois as pessoas vão ficar curiosas pra saber, Rafael. Elas que fiquem, eu não vou mostrar essa foto pra elas. E você, Karine, você também tem aparelho, teve aparelho por muito tempo, né? Hoje você não precisa mais usar. Só uns 15 anos, só uns 13 anos da vida dela, mas é pouca coisa. Então, mas assim, a gente tá falando de estética e eu vou ter que aprofundar um pouco, assim. E que é aprofundável, porque sua estética aí... Sempre a enciclopédia humana, a Wikipédia humana, vamos lá que ela vai falar. Senta que lá vem história. Não, e a história é grande. Gente, eu tenho 27 anos, mas pra contextualizar melhor, eu comecei o meu tratamento em 2007. Eu tinha 11 anos de idade, ou seja, há 16 anos atrás. Tem história. Tem bastante história. Você fala em dados, você me sinto idoso aqui. Por favor, para de falar de dados. Não, se você se sente idoso, imagine eu que passei tantos anos com o aparelho. Pense, e só trocava os aparelhos, né? Mas assim, eu vou tentar ser breve. Comecei o tratamento, aí teve todo o processo de fazer exames, raio-x, pra ver como é que ia funcionar, para os aparelhos, que aparelho e tudo mais. Fiz os exames e outra coisa, essa questão, quem correu atrás realmente foi minha mãe. Porque as pessoas falavam, como o Rafael aqui comentou, né, do dente de coelho, só pra gente entender melhor, no podcast, num dos podcasts eu falei que eu era dentuça. E o meu era, tipo assim, o dentinho da Mônica ou o dente de coelho, como queiram chamar, né? Só pra contextualizar. Porque eu tinha esses apelidos. Era o bullying que eu sofria, dente de coelho, dente da Mônica e por aí vai. Aí tá, fiz os exames, todo o processo, comecei o tratamento. Aí usei o aparelho, um que usava no céu da boca, que tinha que apertar. O móvel, né? Não, ele era fixo. Ele ficava fixo, mas eu tinha que apertar. Sim. Tinha uma chavezinha por fora. Aí depois, né, desse que eu usei, aí eu troquei pelo do capacete. Capacete. Você comentou em um dos podcasts. Isso, ele não era fixo, né? Ele era móvel. Aí eu tinha que dormir com ele, às vezes, ia pra escola. Então eu tive outros apelidos também por conta desse aparelho. Capacete de astronauta. Não, eu já falei os nomes aqui, né? Quando eu sofria bullying, mas enfim, deixa pra lá. Aí tá, aí eu passei 2 anos usando esse aparelho. Depois que eu usei esse aparelho, eu fui pro fixo. Do fixo eu lembro que eu fiquei 6 anos, mas tipo assim, foram 6 anos seguidos assim, de tratamento, às vezes não ia. Sim. Aquele vai e vem. Isso, aquele vai e vem. E aí, depois desse vai e vem, eu fiquei 2 anos sem fazer tratamento. Por quê? Porque onde eu fazia tratamento fechou. E aí eu fiquei sem saber onde estava toda a minha documentação e estava sem trabalhar na época, então não tinha como pagar o tratamento. Aí fiquei 2 anos sem manutenção, imagine. 2 anos com aquela coisa ali daquela boca assim, maravilhosa, suja de horror. Fora que perde progresso também, Isso, exatamente. Passou esses 2 anos. Pronto, aí eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, o meu foco foi: vou retornar o tratamento. E aí eu comecei a trabalhar em 2018. Quando foi em 2019, eu voltei ao tratamento. 2018 a 2019, por aí. E aí eu entro na parte da cirurgia. Daí a gente tá falando de estética. E aí é que entra todo esse contexto, né? Que eu tenho que explicar. E durante esse tratamento, dos 11 anos de idade até a fase adulta, assim, antes dos 18 mais ou menos, eu sempre ouvia dos médicos, dos dentistas, que eu precisaria fazer cirurgia. Então a minha vida toda, desde os 11 anos. Então não foi necessariamente uma questão estética também, foi questão de saúde também, né? Isso, então eles sempre me prepararam pra cirurgia. Era sempre o que eles diziam pra minha mãe. E quando eu me tornei assim mais independente na adolescência, que eu ia sozinha, eles falavam isso, que eles estavam me preparando pra cirurgia. Aí quando eu voltei pro tratamento, realmente que eu foquei, eu disse, tá,
tá, vamos lá, daqui a algum tempo eu vou fazer a cirurgia. Aí em 2019, acho que eu tava com uns 23, 24 anos, alguma coisa assim. Acho que é nessa faixa, 23, 24 anos. Voltei, retornei ao tratamento. E aí, minha dentista foi e falou, no final do tratamento já: Ana, você é questão de estética. Você pode escolher se você quer ou não a cirurgia. Aí a minha reação foi tipo assim, ó, na hora, a gente vai fazer a cirurgia. Mas isso aí porque você decidiu, depois de muito tempo, fazer a cirurgia? Você decidiu no meio do caminho ou porque já vinha assim preparado que você... Não, eu fui alimentada. É isso que eu ia falar. Você foi alimentada, mas acho que acredito que como antigamente já tava tão definido que você ia precisar, que ficou enraizado na sua cabeça. Isso. E futuramente, quando a médica falou que seria um processo de estética... E de escolha também. Escolha, opcional, eu acredito que foi que, tipo assim, sempre foi me dito que eu precisava fazer, então por que agora ela tá me dizendo que é só estética? Então, vou fazer logo de vez pra ela ficar livre. Acho que foi tipo isso, né? E tipo assim, quando ela me deu a escolha, né? Eu tipo assim, eu disse, eu tenho escolha. Na verdade, na hora eu nem pensei que eu tinha escolha. Eu pensei, tipo assim, eu sempre fui preparada pra cirurgia, que foi o que eu disse pra ela. Eu fui preparada pra cirurgia. Então nós vamos fazer a cirurgia. E aí começou todo o processo de pré-operatório. Sua cirurgia foi complexa? Foi uma cirurgia para o dente, maxilar? Foi o que mesmo assim? Então, a minha cirurgia foi um pouco complexa, porque mexeu na mandíbula maxilar. Porque, como eu falei, a parte superior era pra frente. Qual o nome da cirurgia pra galera ter uma noção? Pronto. Cirurgia ortognática. Quem quiser dar um Google, só não procura muitas imagens, não, porque tem imagens que imagem, não. Nem imagens e nem vídeos, não, porque pra mim, assim, logo quando... E você viu antes de você fazer, né? Você viu alguns vídeos e algumas fotos antes de você fazer? Vi relatos. Inclusive, eu acredito que você viu uma menina que tinha acabado de fazer a cirurgia um pouco, acho que uns 2 dias antes, algum tempo antes de você fazer também, que você ficou chocada. Eu lembro que você me falou alguma coisa assim do tipo. Eu fiquei meio que com medo, porque, tipo assim, do jeito que ela estava, ela ficou realmente diferente, com o rosto totalmente diferente, né? Ela postando e tal. Mas assim, eu fiquei com medo. Eu já tava com medo, na verdade. Eu sabia que eu ia fazer, mas eu fiquei com medo. É claro que a gente sempre fica com medo, né? É uma questão de estética, né? A gente vai pra mesa de cirurgia, é uma cirurgia. Ia ter, como é que fala? Anestesia, essas coisas. Então é uma parada que você se preocupa, querendo ou não. Foi anestesia geral, foi todo o procedimento. E tipo assim, eu fiz por uma faculdade. Então era como se eu me sentia uma cobaia. Médicos iniciantes. Isso. Era assim, eles não eram médicos iniciantes. Ali era uma pós-graduação pra cirurgia. Eles já eram formados em odontologia, já tinha outros cursos. Então assim, ali a gente era uma cobaia realmente, assim. Pega uma bisturi, pega uma tesoura. Não pensou nada, também do nada, assim, dentário. Mas eu falo assim, pra quem precisa e não tem condições de pagar, como eu na época não tinha, foi muito bom, porque eu fiz por um hospital bom. Por incrível que pareça, eu fiz na época da pandemia. Quanto é mais ou menos uma cirurgia dessa? Só pra galera ter uma noção. Assim, com base, sem os exames, sem o pré e o pós-operatório, só a cirurgia em média que eu tava dando uma pesquisada é uns 25 mil. Então é caro. Caro. É o preço de um Gol? Preço de um carro, de uma moto, de um terreno. Eu ouvi de uma das médicas que era pra eu ficar feliz porque a minha cirurgia era o preço de um carro. E tipo assim, eu disse, nossa, então é muito caro. E realmente é caro, gente. Pra quem não tem essa quantia em dinheiro assim, é caro. Vou ali. A pessoa acorda assim num dia banal, assim, aleatório. E fala, vou ali fazer uma cirurgia. Eu tenho 25 mil no bolso, vou gastar. Sobrando aqui, né? Tá sobrando, não tenho nada pra fazer, vou gastar 25 mil. E tipo assim, essa cirurgia, eu falo assim na questão da estética, e aí a gente volta pra questão da aparência. Porque da autoestima. Da autoestima. Tudo isso, né? E isso, então, a gente tá aqui falando de aparelho, mas a gente tá falando de uma coisa assim, super séria, aparência. Nessa cirurgia melhorou realmente a minha aparência. E por incrível que pareça, assim, como eu tive o complexo,
Graças a Deus eu fui curada antes da cirurgia. Então, melhor, né? Isso. Em relação à sua aparência. Já me sentia melhor. Já tava feliz, já estava bem, conformada com o meu rosto na época e tal. Mas assim, quando eu tive essa opção da escolha, na hora eu nem questionei a questão da aparência. Eu só questionei depois que eu fiz a cirurgia. Não, eu lembro depois da cirurgia você toda enfaixada. O pós-operatório foi incrivelmente incrível, né? Você pode dizer. Ô, gente. Então, aí eu parei na parte que eu tava sendo preparada, né? O pré-operatório. Aí começa os exames, as radiografias, as tomografias, porque eu tive que fazer tomografia pra ver como era o formato da cabeça, como é que tava, todos os ossos, tudo direitinho. Fiz consulta com anestesista e corre pra cá, corre pra lá, vai pra ali, vai pra cá. Aí fiz na época da pandemia, ou seja, fiquei sozinha no hospital. Eu lembro disso, eu lembro. Eu fiquei sozinha. Você foi sozinha Eu até fui pra hospedar de ônibus, e no dia que foi pra te buscar, que a gente foi de carro. Foi você porque você não podia, você tava ainda anestesiada e tudo mais. Eu lembro disso. Não, o efeito da anestesia em si tinha passado. Mas você não podia dirigir, não podia tomar sol, era todo um processo. Não, e o meu rosto ficou super inchado. Aí essas fotos eu também não mostro de jeito nenhum pra vocês. Fora a dor, fora o choro. Gente, e Andresa brigou comigo. Eu nem converso. Eu digo assim que eu sou tímida, só aqui. Mas assim, quando eu cheguei em casa, no dia que eu tive alta, eu tive alta num domingo, no dia que não tinha farmácia aberta, que corre pra casa da minha prima pra conseguir o remédio pra dor, lembra? Que a gente pediu a nossa prima. Aí nessa questão, eu cheguei em casa e quem começou a conversar, gente, com a boca toda fechada. Não parava de falar, não parava de falar. E quero isso, quero aquilo. No meio do caminho, acho que você ainda pediu pra comprar sorvete, uma parada dessa. Depois você nem tomou. Eu acho que a gente comprou 2 ou foi 3, porque veio eu, você e a nossa prima. Sim. E aí ela nem tomou, ainda ficou reclamando do amendoim. Acho que tinha amendoim e você não podia comer nada sólido. Ficou umas 2, 3 semanas. Aí sim, não podia comer nada, não podia mastigar. Aí a gente parou pra tomar sorvete. E só que assim, como eu não podia mastigar, tinha aqueles tubinhos de sorvete. Sim. E aí eu tive que ficar olhando a bonita comer, porque eu não podia mastigar nada, né? Aí começou todo o meu processo de pós-operatório. Que você só podia tomar líquido, inclusive você emagreceu depois disso, porque você ficou só no suco. Inclusive eu lembro que você reclamou, que você chegou em casa que não queria ver suco nem de acerola e nem de goiaba. Que foi os únicos que você tomou no hospital. Me traga qualquer suco, menos de acerola e de goiaba. E ela só podia tomar isso, não podia tomar mais nada. Eu só podia tomar líquido, né? Só chegava suco de goiaba. Aí eu mandei no grupo, né? Do WhatsApp, no grupo da família. Eu disse, gente, eu não aguento mais tomar suco de goiaba. Deixei 3 copos de suco. Ou seja, eu perdi 3 refeições porque eu não queria tomar suco de goiaba. Eu não aguentava mais tomar suco de goiaba. Aí, quando eu tô pra receber alta, papai vai e manda no grupo da família, aqui as suas amigas. Ou seja, ele comprou um monte de goiaba pra me fazer suco. Eu lembro disso. Sendo que eu não queria tomar suco de goiaba. Eu queria ver goiaba na minha frente. Seu pai é muito troll. Mas aí eu acho que não foi por mal, não, eu não lembro. Não. O pai dela gosta de opiar. Ele gosta. Aí eu sei que tinha goiaba. Eu sei que eu cheguei, eu passei longe. Gente, pra comer foi um processo que eu tinha que usar um canudinho, eu nem lembro o nome. Canudo fino que só, e não podia. Não, e ela se acabando de chorar. E quando vi os momentos de ai meu Deus, eu não queria estar dando trabalho pra vocês, uma lamentação que só, a gente, calma, Karine, vai dar tudo certo. Sentindo dor, chorando, e ai, eu não queria dar trabalho pra vocês, me desculpem, não sei o que. Dá vontade de dar aquele momento de você, que eu acho que ela tinha se arrependido, acho que só por conta da dor mesmo. E aí ela ficava nessa. Aí eu lembro que minha prima foi até lá em casa, te ajudou, ficou um pouquinho, conversou com você e tal, e falou que não era pra você ficar daquele jeito, porque a gente tava fazendo, porque a gente gostava de você, que a gente amava, por isso que a gente tava fazendo, não tava fazendo por obrigação, né? Cuidando dela no pós-operatório. Mas foi um processo, foi
foram uns 2 meses, assim, principalmente as 2 semanas que você voltou pra casa, foram bem difíceis, assim, porque você não tinha jeito pra dormir, tinha que dormir sentada. Era um processo, uma dor. Eu não falo nem tanto a questão da dor, mas tipo assim, ó, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de tudo, o rosto inchado, eu não aguentava passar na frente de um espelho, que eu chorava. Eu só chorava, então eu evitava passar pela frente do espelho. E eu sou uma pessoa muito independente, e depender das pessoas pra mim é horrível. Então eu achava que eu tava dando trabalho pra eles. Sabe quando você se sente culpada por estar dando trabalho? Era assim que eu me sentia. E pra comer era um porre, porque eu sentia muito patê. Começou, tipo assim, as 2 primeiras semanas... sonda, né? Eu acho que era sonda. Era uma sonda. Nas 2 primeiras semanas foram tranquilos. E depois, em relação só a comer, foi tranquilo. Mas depois foi um porre, porque eu comecei a sentir muita fome. Porque eu como demais, né? Eu passei a sentir muita fome. Então, tudo de líquido que eu tomava não me alimentava. Não me saciava. E não podia comer outra coisa, porque ela não podia mastigar. Era só líquido. Nada. Pra dormir também era um porre, porque eu tinha que dormir sentada. Não podia... Sério? É sério. Eu tô falando sério, gente. A cirurgia... Botava no máximo uma almofada pra ajudar o pescoço. Mas não podia... Era só sentada. Não tinha como ela dormir de lado, não tinha como dormir de frente, não tinha como nem dormir de costa. Por quê? Porque isso aqui tudo mexeu em tudo aqui no maxilar dela. Tava cicatrizando. Então, qualquer... inchado. E se qualquer coisinha, qualquer movimento que eu fizesse com a mão, não é questão de doer, que poderia tirar do lugar. Porque entendeu? Foi colocado placas e parafusos, né? Então não podia mexer de qualquer jeito. E aí, e pra escovar os dentes? Que eu passei quase uma semana assim. Não dava, meu amor. Era esse o problema. Mas ela não podia ficar com a boca suja, porque senão poderia dar um abscesso, poderia inflamar, poderia dar uma infecção com a sujeira guardada. E ela nem... Se ela não tava nem abrindo a boca pra comer, porque ela enfiava a sonda no canto da boca pra engolir os líquidos. E aí, tinha que abrir a boca pra na hora de escovar os dentes. E tipo assim, uma dor desgraçada na hora de escovar os dentes. Gente, você não tem noção, não. Pra escovar os dentes, eu passei quase uma semana sem escovar os dentes. Aí eu fui pra revisão. No que eu fui pra revisão, a médica... Ficou doce. A médica cirurgiã falou assim, ó: se você não escovar os dentes, você vai voltar pra mesa de cirurgia. Você quer? Aí eu disse não. Ela, então você vai escovar os dentes. Eu não sei de onde foi que eu achei força, jeito. Eu arranjei um jeito de escovar os dentes. Eu só fiz arranjar. Eu abri a boca devagar e saí escovando do jeito que eu podia. E ali eu comecei a perder o medo. Quando ela disse, ou você vai escovar os dentes ou você vai ter uma infecção. Ela vai tentar. E aí, o meu pós-operatório, tipo assim, foi difícil. Eu não gosto de contar, porque, tipo assim, tem gente que vai fazer ortognática e às vezes me pergunta como foi o meu pós-operatório. Maravilhoso! Na minha vez, ninguém me contou. Foi maravilhoso. Deixa eu mostrar minhas fotos aqui. Não, é sério, eu tenho fotos do rosto inchado, com a boca sangrando, quando eu saí da cirurgia. Eu tenho tudo isso, mas aí eu não prefiro mostrar. E é isso, gente. É isso. Aí hoje, já tem 2 anos que eu fiz a cirurgia. Estou aqui, né? Agora a gente falou da cirurgia. Eu nunca fiz uma cirurgia tão complexa quando essa. O máximo que eu fiz do dente foi a cirurgia pra separar aquela carnezinha que separa os dentes. O famoso dente de coelho, que se chama frenectomia, que é tirar aquela carnezinha dali que fica entre os dentes para os dentes conseguirem ir pro lugar. Foi quase uma fimose dentária, né? Pelo amor de Deus! Falando nesses termos, foi quase uma fimose dentária, realmente. Coisinha? O que é isso, coisinha? Olha só, meu Deus. E você falando disso aí, eu lembro que, tipo assim... De fimose? Não, eu estou falando ainda dos dentes, do aparelho, da cirurgia. Eu estou falando desse tópico ainda.
Eu passei por muitas coisas durante esse tempo de tratamento, porque eu fiz gengivoplastia, que é uma raspagem na gengiva. Eu tive que extrair 8 dentes. Espera aí, 8 dentes? Você não é banguela? Foi 8 dentes. Onde você achou tanto dente pra tirar? Mas é Isso antes da cirurgia, ela arrancou 8 dentes. Filha! Mas é onde por saiu 8 dentes aí, velho? Mas é por isso que eu tô falando. Eu fui preparada pra cirurgia. Eu tirei 8 porque foram 4 dentes em cima, na parte superior, e 4 na parte inferior. Porque senão não teria espaço pra colocar a parte superior pra trás. Exatamente. Então, gente, quando o pessoal fala, vou fazer ortognática ou qualquer outra cirurgia, as pessoas não entendem todo o processo que é. A foto do antes E do depois. Nossa, que maravilha, eu vou fazer. Isso. E não sabe a luta que a gente passou pra fazer aquilo. Aí vai a falha agora, assim. Eu sei, Rafael, que você tem uma vontade assim, de fazer a cirurgia, né? Você falar que esse lance de cirurgia é tão trabalhoso, eu tô pensando em desistir da minha cirurgia de orelha. Rapaz, porque o pessoal não sabe, né? Mas eu tenho aquela orelhinha assim, de Dumbo. Aquela famosa orelha de abano, né? Que é isso? Isso é bullying! Sou tóxica. Chamavam antigamente. As pessoas, né? As pessoas antigamente. Então, aí eu tô pensando em desistir dessa cirurgia, sinceramente. Mas é bom você se preparar. Não, eu tô satisfeito com a minha aparência. É bom a pessoa se preparar psicologicamente. É isso, essa é a questão também. Entendeu? Pra você, depois da cirurgia, como você se sentiu, assim, tirar aquelas faixas que você tá na cabeça e tal? Você se sentiu, com comparação a antes e o depois, assim? Como a gente tá falando da aparência, eu falo assim, ó, o meu rosto é da autoestima. A minha autoestima melhorou, realmente melhorou. O meu rosto mudou, mas assim, a minha arcada dentária mudou. Mas assim, às vezes eu sinto falta do antigo rosto. Você sente falta do... Sim, também. Eu não queria comentar. É como eu falei, gente, pronto, eu lembrei, foram 25 anos de um jeito. Aí do nada se muda. E agora eu só tenho 2 anos, por enquanto, com um novo rosto. Então, às vezes, eu me pego pensando, poxa, será que eu deveria mesmo ter feito essa cirurgia? Não tem como não pensar, né? Inclusive, as pessoas, comentam sobre isso. Eu não lembrava de você tá diferente. Ninguém lembra. Não! Você mudou, né? Fez alguma coisa. Mas a galera não sabe dizer o que é, mas sente que ela mudou. Você tá diferente, tá mais bonita, tá com um sorriso bonito. Eu vejo muitas pessoas falando isso, mas às vezes o que ela fala, né? Isso quando não tem os comentários que eu engordei. Porque o rosto mudou, ficou um pouquinho mais gordinho. Isso, o formato do rosto. O formato do rosto ficou mais gordinho. Aí as pessoas, porque eu tinha um rostinho mais fino. E aí as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, você engordou. E aí tinha vezes que eu, depois de tanto tempo da cirurgia, eu nem levava em consideração o comentário e nem a cirurgia. Eu achava que realmente eu tinha engordado. E porque eu tava um pouquinho inchadinha mesmo assim, no corpo. Eu dizia, engordei. Então eu nem captava que era a cirurgia em si. É a questão do rosto, formato do rosto. Isso, o formato do rosto mudou. Pensou em fazer alguma cirurgia, colocar um silicone, aumentar a bunda? Rapaz, assim, eu acho que em algum momento na nossa adolescência, em nossos momentos de baixa autoestima, esses processos assim, eu já devo ter pensado, mas não, eu nunca tive problema. Lembrei de uma coisa que eu acho que é uma parada que me perseguia antigamente, eu não ligo tanto mais hoje em dia, que era o meu pé. Não liga não, você ainda liga pro seu pé. Não. Cala a boca. Honrados são aquelas pessoas que conseguiram ver seu pé. Engraçado que a gente já vê a intimidade, né? Que Rafael já é da família, né? Ele fala essas coisas. Você quer saber se você tem intimidade com a Andresa? É se você conseguiu ver o pé dela. Aí você já tem um nível de intimidade de super amigos. Você para com isso, não fica me expondo. Enfim, antigamente eu tinha um complexo com meu pé e com a minha gengiva, porque minha gengiva é escura. E aí, antigamente eu ficava muito me sentia muito... Porque a maioria das gengivas que eu via antigamente eram rosinhas, ou
tipo assim, com uma... Era mais clarinha, entendeu? Sim, e a minha era bem mais escura, sabe? Ficava com aquele complexo de inferioridade e tudo mais. E aí depois eu fui entender que não, que isso era normal. Que inclusive era uma marca da minha ancestralidade, da minha negritude e tudo mais. E então foi um processo que foi sendo tratado também por mim, pelas pessoas que eu fui conhecendo, as coisas que eu fui lendo. O meu pé, galera, eu falo do meu pé porque tem sempre aquele pezinho lindo que tem um dedo maior do que o outro, sabe? Aqueles momentos. E aí, antigamente, eu ficava com esses complexos, mas graças a Deus, hoje em dia eu não tenho mais isso. Isso reflete muito o que a gente tenta se vestir bem, se vestir de um padrão, Sim, ou ter seguir um padrão, porque a gente quer se sentir incluído no grupo dos normais, né? Sim. Inclusive, voltando ao aparelho, que vocês têm histórias extensas pra contar sobre aparelhos. E eu já usei aparelho, mas foi um tempo muito, 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 muito curto. De 3 meses, e era aquele móvel. Tinha a chavezinha pra apertar e tal, mas eu perdi. E foi isso. Negligenciei, nunca mais voltei a procurar pra usar. E aí, o quê? Anos depois, eu comecei a usar óculos. Aí antigamente eu até me pegava. Meu Deus, imagina a pessoa que usa óculos e usa aparelho. Que hoje em dia é Rafael, mas tipo assim, é bonito. Mas antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, não era uma parada bonita, porque tinha muito Tinha 4 olhos, dente de abrir lata, tinha umas paradas tudo assim, né? Hoje em dia, visual de nerd. Hoje em dia já tá tudo requintado, tá tudo mais bonito, é charmoso. Virou moda ser nerd, né, gente? Justamente, virou moda usar aparelho. Eu lembro da época que a galera fazia aparelho fake. Vocês lembram? Verdade. Tinha aparelho colorido, sabe? E eu só olhando pra cara daquelas pessoas, essas pessoas não sabem. A galera não tem noção. colava Não tem noção. bonde no dente, aquele aparelho. Vocês lembram disso, gente? Foi uma febre. Colava aparelho falso no dente. Colava aparelho falso no dente pra ficar bonito. Foi uma Você não febre. lembra dessa época? Que todo mundo usava aparelho. Eu lembro dessa época, mas eu sabia que era aparelho falso. Era aparelho falso que a galera colava. Tinha gente, eu já vi gente colando na minha frente com tec bond, assim, eu falei, gente, toda assim. E aí, às vezes, porque o dente é úmido, né? Por conta da saliva, às vezes a cola não pegava, soltava, aí a galera ficava revoltada. E aí você entrou numa questão muito interessante, né? Da estética, o como você se veste pra quem? Essa moda do aparelho, né? Justamente. Porque era uma febre realmente. E eu ficava olhando foi assim. lá pra 2015, 2014, Alguma uma parada coisa dessa assim. E eu ficava olhando, gente, as pessoas não têm noção de como é sério usar aparelho. E é problemático, e dói. A dificuldade. A importância do Gente, aparelho. eu usava aparelho, mas tipo assim, a minha boca por dentro, ela ficava. feria, Ela né? feria. As pessoas não tinham noção disso. Pra escovar os dentes, que tinha que usar fio dental, tinha que fazer isso, tinha que ter uma boa higiene, porque se você E a não escova. dor quando fazer manutenção? Isso, então, essa é a questão da estética pega. Aí qual é a febre do momento hoje em dia? Você tocou no assunto de ser nerd. Hoje em dia, ser nerd é de boa. Ser nerd. Mas eu antes. Assiste Marvel hoje. Não! Já diria aquela música, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã, né? O meu amanhã não chegou ainda. Não! E eu tinha medo, porque eu passei tantos anos usando aparelho, e toda vez que eu ia fazer exame de rotina pra oftalmologista, eu ficava com medo. Eu dizia, tomara que eu não use aparelho, tomara que eu não use óculos, tomara que eu não use óculos, porque imagine. Porque antigamente pegava mesmo. Sim, e eu ficava com medo, né? Mas graças a Deus. E graças a Deus, hoje em dia é mais tranquilo, né? Hoje em dia agora a febre é as cirurgias, né? As cirurgias. A harmonização facial. Vamos falar sobre a harmonização facial? Meu Harmonização Deus! facial, silicone, lipo e essas coisas. Harmonização facial. Eu acho que a galera com essa parada de... esqueci. Que faz pelo computador, que tá na febre hoje em dia. Sei. IA, né? Aí a inteligência artificial, todo mundo usando filtro e todo mundo usando essas inteligências. Acho que vai muito disso também. Sim. Às vezes quem não tem dinheiro vai fazer seus videozinhos, suas fotos pelos filtros, pela a IA. E outros quem tem dinheiro vai pra mesa de cirurgia,
modificar, porque né? as pessoas querem se sentir bonitas, né? Bonitas. E vocês estão E falando... aceitas, elas Isso cria um poder. Quando você é uma pessoa, pelos padrões, relativamente bonita, as pessoas te recepcionam diferente. Sim. Elas criam, né, todo aquele imaginário ali por volta de você. Então as pessoas querem sentir, sabe? Desejar, se sentirem superiores. Mas a que preço, né? O que é que custa Exatamente. isso? Você deixa de existir por você mesmo pra existir pelos outros. Sim. Pra agradar o outro. Não, eu preciso, sei lá, Criar uma obsessão. me tornar uma pessoa branca, tipo o Michael. Michael é um artista que foi... Assim, foi revolucionário em relação a isso, mas também teve um processo que ele tinha vitiligo, né? Então foi todo um processo disso aí que acho que iniciou esse processo dele pra querer mudar a cor do corpo dele. Mas a que custo isso, né? Aí vou começar a usar aparelho fake pra agradar tal pessoa. Vou começar a usar óculos. Tem muita gente que usa óculos que não tem grau, velho. Não, e às vezes compra um óculos falso do camelô que tem grau. Sim, isso é muito perigoso, galera. Por favor, não usem óculos de grau fake. Pode arrecatar muitas coisas na sua visão. Por favor, não usem. Quando a gente fala mesmo dessa questão da aparência, a gente volta a gente fala das redes sociais. Como você falou, né? Isso. Então, tipo assim, a gente precisa realmente ter cuidado, porque assim, a gente influencia as pessoas e também é influenciado. Esses dias eu tava... Foi domingo, eu tava assistindo... Acho que foi o Domingo Espetacular. Foi na Record. E o rapaz... Teve um rapaz jovem que ele faleceu. Por quê? Porque ele viu um influenciador, que você até comentou comigo lá em casa, não precisa dizer o nome. E aí ele foi na onda desse influenciador, participou de uma corrida porque ele queria vencer os limites dele. E foi nessa corrida e ele acabou infartando na metade da corrida. Porque ele não estava preparado fisicamente, então, mas ele queria fazer por quê? Então, por conta da aparência, queria mostrar. Era uma corrida mesmo, pessoal, não era uma corrida de carro. Não, só pra eu entender. Era uma corrida a pé, como isso, era uma corrida a pé mesmo, eles estavam correndo. E tipo assim, não tinha patrocinadores. Era uma corrida dentro da empresa, a empresa entre aspas. Era porque da empresa, né? na hora da entrevista, o dono da empresa disse que não era dele, não. Então ficou dito pelo não dito. Todo mundo quis tirar o seu da reta. Isso, e aí ele perdeu a vida por quê? Porque ele queria romper os limites. Por quê? Porque ele queria agradar outra pessoa. Então é o que você tá falando. A que preço a gente modifica a nossa aparência? Pra manter essa casca, né? Pra manter isso. Tipo assim, se for algo pessoal, eu até entendo. Tipo, tem gente que quer colocar silicone. Tipo, por quê? Porque o peito às vezes é pequeno. Mas também tem influência de muitas artistas também, né? Não, eu encontrei um doutor que é muito bom, que vai fazer um preço ótimo. É sempre isso, né? A gente avaliar o custo-benefício. Porque às vezes a gente quer mudar alguma coisa no nosso corpo e tal, beleza. É uma coisa que não tem um risco, a gente não vai, né, se prejudicar. Mas às vezes as pessoas correm um risco muito grande pra mudar uma coisa que é tão supérflua. E a gente pode mudar a nossa aparência só com o vestir e com o comportamento. Sim. A gente precisa estudar isso, precisa estudar o nosso comportamento. Viver em sociedade é isso. E tipo assim, você não precisa ser superior, você não precisa fazer cirurgia para ser superior, né? Você não precisa se moldar o padrão de outras pessoas para se sentir superior. Quantas pessoas que a gente conhece que se vestem bem, mas são antipáticas, são chatas, Sim, sabe? Não tem assunto, aí você fala, meu Deus. Isso. Então eu acho que é mais de se moldar mesmo, de se respeitar, justamente, de se amar, não é isso? Eu falando sobre isso, sobre se respeitar e se amar, eu acho que eu cheguei num ponto disso, apesar de todos os complexos que ainda me perseguem, vamos dizer assim. Tem né? Tem um pouquinho ainda. Eu já me vi muito nesse aspecto de querer me encaixar e de querer ser aceita. Mas chegou num momento que eu falei, eu não quero mais isso pra mim, não é uma coisa que me faz bem. Não
não vou, tipo, teve uma época que eu queria ter cabelo grande, ou ter o cabelo pranchado, e ter que passar por esses processos de... Querendo ou não, é mutilação pra gente, porque a gente passa mal, a gente fica com ferida na cabeça, né? Quem já teve cabelo, quem tem cabelo crespo e já passou por esse processo de alisante, de prancha o tempo todo, sabe o quanto é doloroso. Então, isso aí você tem que ver se você tá fazendo por você ou pra agradar o outro. Então, a partir do momento que eu falei, não vou mais a usar alisante, usar prancha, não vou me obrigar a usar vestido, a usar salto, foi um salto, assim, literalmente, que eu dei na minha vida e, tipo assim, de autoestima comigo mesmo. Eu falei, não preciso disso, sei lá, não preciso raspar a perna, que é um processo que até hoje me persegue. No sentido das pessoas fazerem piadinhas. Antigamente era até pior. Perna de macaco, perna de homem. Perna de macaco eu não sabia. Uma que me pegou foi essa, que antes eu falava com as pessoas. Depois que as pessoas começaram a fazer piadinha com relação a isso, eu parei de falar com esses meninos especificamente. Porque eu sempre fui muito moleca, sempre jogava bola, sempre tava envolvida com os meninos na rua e jogando bola, jogando gude, jogando tampinha, que você também já teve sua fase, né? Sim. Teve uma época que a gente colecionava tampinhas. A gente jogava muita tampinha. E aí depois teve esse processo dos meninos começarem a fazer chacota na minha perna, porque eu não raspava as pernas. Eu comecei a raspar. Então foi tipo assim, você se arrepende? Eu não sentia a necessidade de raspar. E aí a primeira vez que eu ouvi a piadinha especificamente de perna de macaco, eu comecei a raspar. Aí eu raspei acho que umas 5 vezes. Só que eu não me sentia confortável, eu me senti estranha. Eu me senti estranho, desconforto pela minha perna tá mas raspada você queria se encaixar. E eu queria me encaixar. Então seria você analisar esse desconforto que eu tô sentindo por isso por mim ou pelo outro, né? Seria isso, né? O desconforto que eu digo, que eu comecei a sentir depois que eu comecei a raspar. Eu falei, não é eu não quero raspar, eu não sinto a necessidade de raspar a perna, porque eu tenho que raspar a perna só porque, é padrão das mulheres rasparem as pernas, tem tudo isso. Mas aí depois eu fui vendo que eu não tava fazendo por mim, eu tava fazendo pelos outros. Então, a partir daquele momento, eu falei, não vou mais, não me importo de parar de falar com eles, de fazer essas coisas. E aí eu parei de usar vestido, parei de raspar a perna, parei de sei lá, tentar usar salto, tentar me encaixar. E é uma coisa que... Gente, andar de salto, você sem saber andar de salto, você fica desengonçada, você cai. E eu andando de Havaiana, muitas vezes, eu sou desengonçada porque eu sou atrapalhada com as coisas, sou desastrada. Oh, meu... Já não é bom, imagine a pessoa que é desastrada andando de salto com o joelho dobrado. Gente, nunca vi Andressa de salto, né? Porque eu parei, eu dei um start na minha vida com 16 anos. Você não vai entrar num casamento de sandália, pelo amor de Deus. É o que todo mundo fala, quando você for minha madrinha de casamento, você não vai de sapato, não, né? Você não vai de sapato, né? Eu falei, vou bem linda. Eu posso ir de vestido e de sapato, mas não vou usar salto. Eu confesso que eu era a mulher dos saltos. Eu tenho um monte de salto em casa, mas hoje... Precisa ser muito alto, mulher. Pois é, salto? Mas eu amo salto. Aí é que tá. Quando ela falou de se encaixar, eu lembrei de 2 coisas. Uma, o meu cabelo, e outra coisa, os saltos. As pessoas sempre falavam comigo, mas você não precisa de salto porque você é alta. Mas eu amo salto alto, amo. Sabe quando você é apaixonada por salto? E tem eu sou também, apaixonada, né? Por salto. Tem mulher que não liga e tem mulher que já se sente, parece que depois que sobe num salto, se sente assim, empoderada. Eu me sinto elegante. É a mulher. Eu me sinto elegante. Então, tipo assim, sempre foi um tabu pra mim essa questão de usar salto por ser alta, mas eu sempre gostei e não parei. E eu parei mais de usar salto porque eu descobri que eu tava com uns problemas no joelho. E aí eu tô usando mais sapatos. Mas você não e se rasteirinhas. A continuar, né? Porque já não era uma coisa que
Não. mais confortável. Não, porque não tá confortável. Aí eu uso assim, de vez em quando eu vou sair. Mas o que é que eu faço? Eu uso uma havaiana, uma rasteirinha. Quando eu chego no lugar, eu ponho o salto. Quando eu saio do lugar, eu tiro. Mas eu gosto de estar com salto porque eu me sinto elegante. Isso que é importante. Essa maturidade, né? Você saber se aquilo ali é confortável pra você ou não. Sim. Né? E a questão do cabelo que entra, que tipo assim, a Andressa sempre falava comigo, né? Porque eu também tive cabelo pranchado. E tipo assim, pra mim era de boa. Mas pense numa pessoa que quando começou a transição, eu tive cabelo black. E eu não gostava. E eu não gosto de pentear cabelo. Eu não gosto de cuidar de cabelo. Nunca gostei. Acho que é um processo grande, né? E incrível que começou por mim. Depois desse start, foi um start atrás do outro. E aí, pra eu começar a raspar o cabelo, é a primeira vez que eu raspei o cabelo, eu conversei com minha mãe, mostrei alguns cortes pra ela. Ela me ajudou a escolher. Ela não foi comigo cortar, mas ela me ajudou a escolher o corte. E depois que eu cortei, muita gente falou: você combinou com esse corte, ficou bem você. Outras pessoas ficaram do tipo: eu preferia como era antes. Tem sempre aquele papinho, né? Mas foi, tipo assim, libertador pra mim. Inclusive, a primeira... aceitação, né? A aceitação. Inclusive, a primeira vez que eu cortei o cabelo foi à noite. Depois que eu cortei o cabelo, eu fui pra igreja. Então... As irmãzinhas Maria da igreja. Mas, tipo assim, não foi tão coisa porque a igreja que eu congregava era batista. E batista é mais ou menos liberal. Mas eu entrei na igreja de cabeça baixa, assisti o culto todo de cabeça baixa, assim, tipo assim... Falei, tava só esperando os irmãozinhos vir açoitar, né? Com a língua afiada, mandar alguma coisa assim. Cortou o cabelo, irmão? Por que você cortou o cabelo? Algo diferente. E desse tamanho, porque tem sempre esse preconceito, né? Mas algumas pessoas me elogiaram, outras me deram a paz do Senhor, boa noite, aquela coisa. Eu senti que a língua tava coçando pra falar, mas não falaram. Então foi bem de boas, assim. No todo, foi bem de boa. Naquele momento, no culto. Sim. Então foi bem legal. E aí eu fui incentivando a Karine. Não, acho que eu acho que vai ficar. Passou, acho que 2 anos, não foi? Você e uma amiga. Incentivando você cortar também. Inclusive, eu falei com minha mãe, pedi a opinião a ela do corte, mas eu não falei nada com meu pai. E aí quando eu cheguei em casa, eu entrei, aí ele ficou me olhando assim, olhou de cima a baixo, que quem conhece sabe que ele é calado, né? Não todo, assim, 90% do tempo ele é calado e 10% ele fala e dá aquelas estocadas quando ele quer, né? Aquelas piadinhas. E naquele dia ele não me falou nada, ele só me olhou de cima a baixo, aí eu brinquei até, e aí gostou do corte e ele, tá tudo bem, não é meu cabelo, você que sabe. E tipo, eu falei, então tá bom. É isso. E aí eu não parei mais de cortar. E aí fiquei incentivando o Karine a cortar. Ainda incentiva a sair, mano. Porque a gente sempre muito ligada em relação a isso, assim, ter basicamente o mesmo estilo. Antigamente a gente até tinha mais, depois cada um foi pro seu canto. Cada um foi se encontrando, né? Se encontrando, que antigamente a gente até usava as mesmas roupas. Hoje em dia é cada um por si, né? Ela com as maquiagens dela, com as roupas dela, eu com os meus momentos. Cada um com sua identidade. Inclusive, brinco nem se fala. Brinco nem tem orelha furada. A Karine usa brinco pequena. Ela não tem. Tem orelha furada, tem brinco pequeno, brinco grande. Ela usa de tudo, deu? E tipo assim, né? A gente falando de aceitação e identidade. Eu descobri a minha real identidade tem uns 2, 3 anos. Tipo assim, foi antes da cirurgia. Como eu falei, eu fui curada do complexo de inferioridade. Quando eu fui curada do complexo, tipo assim, aconteceu tantas coisas. E aí eu acabei cortando cabelo porque eu fico com vergonha de falar. Mas assim, engraçado. Você já tinha um desejo de cortar, mas ficava enrolando. Enrolava. E aí, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. A Andressa já tava na coragem, mas eu tinha medo do que as pessoas iam dizer. O fato é você não ouvir as pessoas. Porque se você ouvir, você não vai fazer nada da sua vida. Então você liga aquela chavinha, vira a chavinha, que é bom. Eu já vou contra. Eu acho assim,
pode ouvir as pessoas, Mas mas filtrar. Filtrar o que é bom. Exato, filtrar o que é bom. Minha mãe tem um cabelo liso, grande assim, entre aspas, né? A Andressa tava com cabelo black e eu estava no meu período de transição, que não era mais transição, eu tava com cabelo grande. E lá em casa, a única que pegou piolho foi eu nessa época. Meu Deus. Foi. E aí tá, minha mãe me falou, eu tô com piolho. Não, antes desse processo, você teve várias transições. Várias. Eu não conseguia me aceitar. Uma principal foi que você ficou ela ficou um ano sofrendo com o cabelo black, liso, aí cortou, né, cresceu, ficou natural, tinha esperado a química sair toda, aí ficou um ano, aí quando deu um ano, ela falou, vou fazer progressiva ou sei lá o quê. Eu ia pra um casamento. Pra ir pra um casamento, eu falei... Ai, vai perder o ano todo que você ficou sofrendo, esperando sair as químicas tudo. Juro. Vai voltar tudo. Eu alisei o cabelo pra ir pra um casamento. E o pior é que depois do casamento deu uma merda, porque acho que deu corte químico. Ai, que beleza. O cabelo ficou, eu falei, aí ela ficou... É a justiça divina. Ela ficou se martirizando porque ficou um ano com o cabelo natural, aí fez merda no cabelo, depois a merda que ela fez no cabelo deu outra merda, e aí teve que voltar pro natural de novo, aí teve que cortar, aí foi um processo de novo pra deixar crescer. Nesse processo de deixar crescer, que foi aí que aconteceu isso. Não, e nesse processo ainda de deixar crescer, eu não tava deixando crescer naturalmente, eu deixei crescer usando química pra enrolar. Ai, meu filho. Era todo um processo, porque assim, como eu disse, eu não era curada, eu não tinha identidade. Eu ficava muito, o que é que as pessoas vão falar? Eu tenho que me arrumar, eu tenho que fazer isso. Passou com a estética, né, Mas assim, é porque eu, como já do outro lado do time, né, como homem e tal, eu percebo que entre os homens não tem essa cobrança com relação à aparência. Mas o que eu observo de fora, eu não tenho um lugar de fala, né? Vocês acham que existe uma cobrança maior pra vocês com relação à aparência? Sim. Por ser mulher e, tipo, a cobrança também vem de outras mulheres e tal? Muito! É por isso que a gente já entra com o tema falando, né? Pra quem você se veste? As mulheres, a maioria delas se vestem pra outras mulheres. É engraçado que homem leva mais na zoeira, né? Sim, vocês se tiverem com a mesma camisa, vocês levam na maior zoeira. Natural, camisa de time, né? Acordou, tá pronto. Bota a camisa do Bahia e vai pra rua. E vocês já viram aquelas brincadeiras que as esposas fazem de comprar as mesmas camisas? Os homens lavam na maior brincadeira, mas vai a mulher vestir a mesma roupa, só se veste quando é farda. Farda de igreja, farda de trabalho. Quando sabe que é farda, agora vá pra um evento e você encontre uma mulher com o mesmo vestido. Você vai com a mesma saia. Você não vai levar. Isso, você não vai levar na brincadeira, entendeu? Então, tipo assim, aí tá, passei dessa transição, porque nessa transição aí com química ainda na cabeça, pra enrolar o cabelo. Aí tá, cresceu. No que cresceu, quem pegou piolho? A bonita pegou piolho. Aí minha mãe, eu peguei piolho. O que é que eu faço? Sempre mãe, né? O que é que eu faço? Ela, você vai comprar tal remédio, assim. Eu disse, tá bom. Fui na farmácia, comprei os remédios. Tá, usei no primeiro dia, acho que usei no segundo, tô eu na frente do espelho olhando, né? Se o remédio tava fazendo efeito, com o cabelo enorme. Aí minha mãe me viu parada na frente do espelho e falou, você sabe que não é só isso, né? Aí eu, é o quê? Ela, você tem que deitar no colo de Andressa ou de Abraão com o pente fino, dar eles pra eles tirarem. Eu disse, a minha resposta foi essa, eu lembro como se fosse hoje, foi automática. Eu disse, eu não vou não, filha. Eu falei bem assim, não vou mesmo. Eu disse, Andressa, amanhã a gente vai lá naquela barbearia que você corta o cabelo, que eu vou cortar o cabelo amanhã. Corta logo essa frente. Pergunte a ela. É do jeito que eu tô te falando, foi o que eu fiz. Deu um estalo em mim que eu cortei. Tipo, eu fui trabalhar na terça-feira de um jeito. Cheguei lá. Pra você ver como é tão presente esse dia. Foi algo tão transformador pra mim que eu lembro o dia. Foi numa quarta-feira, eu acordei super cedo, 6 horas da manhã, pra ir cortar o cabelo na barbearia. E se ele não sabe, ele vai descobrir hoje o motivo pelo qual eu cortei o cabelo. Então, tipo assim, deu um estalo, eu cortei o cabelo. E depois que eu cortei o cabelo, desse dia em diante, não deixei crescer mais. Eu passo 2-3 meses sem cortar. Quando eu vejo, eu já corto. Eu não consigo mais deixar o cabelo grande. Por quê? Porque eu descobri no cabelo curto a minha identidade. Você tem mais tempo pra focar em outras coisas. Não!
Não falo nem só, não falo nem de focar mesmo, eu falo assim, dessa questão de identidade, né? Que a gente tá falando de aparência, a gente já falou sobre tantos assuntos, cirurgia, né? Estética. Mas, tipo assim, essa questão pra mim foi libertador. Cortar o cabelo pra mim foi um estalo assim de liberdade, de dizer, pô, gente, é o que eu digo pras pessoas. Será que existe a Karine antes e a Karine depois Com certeza. De certa forma, assim, porque assim, eu me sinto, é o que eu vou falar agora. Eu me sinto maravilhosa, linda, radiante, com o cabelo assim, pequeno, raspado. Eu não faço nenhuma questão de deixar o cabelo crescer. Quando eu penso que é um trabalho, pra vocês terem uma noção, eu detesto salão. Eu nunca entendi. Deus, mulheres, como vocês aguentam ficar 5 horas no salão? Eu não suporto. Eu fui uma vez na minha vida no salão. Que não tenho paciência. Foi a primeira vez que eu fui no salão. Foi até uma amiga de minha mãe. E foi aí que foi pro salão pra fazer cabelo. Aí ela lavou, hidratou, não sei o que. Aí fez uma cauterização lá. Foi antes, eu tava no processo de transição ainda. Mas foi tudo natural, porque eu tava com cabelo natural. Inclusive, eu tinha até pedido pra ela cortar. Ela cortou, só que ela ficou com pena. Não, seu black é bonito. E eu tava com black grande na época, mas eu já tava na ânsia de cortar o cabelo. Aí eu pedi pra ela cortar, ela ficou com pena, só cortou as pontas. Quando eu cheguei em casa, eu passei a tesoura no cabelo. Não fiz macacada não, mas eu cortei mais curto, porque eu já tava naquela fome de cortar, de cortar. Eu falei, não vai dar certo eu ir em salão. Se eu for em salão, as mulheres vão ficar com as cabeleireiras, vão ficar com pena de cortar meu cabelo. E foi aí que eu conversei com minha prima, ela me indicou um barbeiro, né? Que ela já conhecia, que ela levava o primo dela pra cortar. E aí eu gostei, a gente foi junta e depois disso eu não parei mais. A primeira e última vez que você foi no salão. A acho que foi a primeira e a última vez. Não, depois dessa primeira vez eu fui outra vez lá. Mas foi só isso também, pra lavar, coisa. Mas nunca fui de salão pra fazer unha e essas coisas. Olha gente, eu não tenho estilo pra isso, pra estar em salão, imagina. Sério, velho. Nem pra ficar, nem pra acompanhar minha mãe eu fico. Eu levei ela. Prisão, né? Isso. E eu levei minha mãe, eu disse, eu não vou ficar aqui não, fia. Eu pensei que você ia ficar lá comigo. Eu disse, mesmo não, eu vou levar a senhora, eu deixo lá, depois eu volto pra buscar. Barbearia já é a demora que a gente leva uma hora mais ou menos entre espera e entre cortar o cabelo. E cara, sobre eu não isso, gosto de esperar. Igual mercado. Bom é que a gente conversa, né? Ou se você não conversar, você ouve os papos dos outros. Salão e barbearia sempre rola de tudo quando é conversa. Eu já ia comentar sobre isso, né? Que vocês falam que mulheres são fofoqueiras. Inclusive, mas barbearia, gente, os homens conversam. Inclusive, eu sempre sou a única mulher. Eu também. Na barbearia que eu vou, nas barbearias que eu vou, sempre sou. Sim. E às vezes tá cheio de homem. Vocês não param de falar. Vocês falam da gente que a gente fica fofocando em salão, mas vocês também fofocam em barbearia. Vocês falam de falar de bebida, e falar de mulher, e falar de mulher, e falar de bebida, e falar de dinheiro, e falar de jogo. Futebol. Menina, a boca de vocês não para não, aí. Bom, minha mensagem é, gente, se aceite como você é. Se a mudança que você quer te faz, sofrer, é uma prisão pra você, cara, deixa quieto. Se ame como você é. É sobre isso, sempre é sobre você. Se você quer mudar seu corpo pra você, tudo bem, mude. Sim. Mas faça isso pensando no seu bem. Se for pra mudar seu corpo em qualquer área da sua vida pelos outros, não vá, repense. E é isso. E é isso, gente. É como eles falaram, é sobre se aceitar, é sobre ter identidade, não ir pela cabeça dos outros, né? Não fazer o que as pessoas querem. Tipo assim, você pode ouvir sim os conselhos, as opiniões, mas você sempre reter aquilo que é bom. Você filtra aquilo que é bom e deixa o outro e vai seguindo em frente. Mas é isso. Aceitação, ter identidade. Rapaz, já chega, né? A gente falou muito hoje. Que isso? Vamos encerrar o episódio por aqui? Agora que tá chovendo? Agora que tá chovendo. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso, galera. Trouxe bastante conteúdo só sobre aparência, né? Você sabe que a gente trouxe essa mensagem pra muitos jovens que, principalmente nessa idade, no começo, que estão em dúvida. Eles têm muitas inseguranças. E, gente, se aceite, cara. Se aceite. Se aceitar, sim. Mas se você pode melhorar, é sempre bom. E é isso. A academia tá aí pra isso, galera. Claro. Pra que fazer tanta cirurgia? Vamos pra academia, vamos correr na rua, na praia. É sobre isso. Vira maromba, rapaz.
Não sou suspeita, eu não sou maromba, gente. Isso é tudo, pessoal. Até mais. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.